Preciso te contar agora sobre uma cavada internacional no Corinthians. Você deve ter visto aqui no vídeo que Juan Quintero, meio atacante colombiano de 32 anos de idade, está de saída do América de Cali. Ele acabou de chegar, mas o clube entende não ter capacidade financeira para mantê-lo. A expectativa era maior do que de fato aconteceu. Em 21 jogos, apenas 3 gols marcados, e diante desse cenário, o América procura interessados na contratação do atleta. E aqui que vem a notícia curiosa: o Juan Quintero, aquele baixinho que já fez bons jogos com a camisa do Racing diante do Corinthians, passou a seguir nas redes sociais o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, que tem papel importante na comissão técnica do pai. Ele costuma dar pitacos, participar até de sugestões de algumas negociações, e o Quintero passou a seguir o Lucas Silvestre. A partir daí, dá para imaginar que possa existir alguma chance de negociação. Eu não boto fé, até porque o Quintero me parece ser um Igor Coronado piorado. Jogador com características parecidas, baixinho, mais para fora de forma do que alguém em forma, que tem muita qualidade com a bola nos pés, mas pouquíssima entrega sem bola. O Corinthians acaba de conseguir se livrar do Coronado ao custo de 2 milhões de reais e vai se meter numa outra confusão contratando um meia com essa característica. Não me parece ser algo muito inteligente. Cheguei a consultar na manhã desse domingo um dirigente importante do Corinthians para saber se existia alguma tratativa. Essa pessoa afirmou que nunca havia ouvido falar sobre Quintero no timão. Atleta que passou, por exemplo, por Atlético Nacional da Colômbia, River Plate, Shenzhen da China, passou também pelo Medellín, pelo Rennes, pelo Porto, enfim, carreira bastante longa, mas ele não consegue se fixar e ficar, por exemplo, mais de 2 anos no mesmo time. Quero falar agora sobre as negociações entre Corinthians e Igor Coronado para rescisão do contrato de forma amigável. Igor Coronado tem vínculo com o Timão até dezembro, mas todos os problemas que você pode imaginar existem nessa relação. O principal deles, a questão futebolística. Coronado não conseguiu vingar com a camisa alvinegra. Desde que foi contratado em janeiro do ano passado, 67 partidas, só 7 gols e 5 assistências, muito mais reserva do que titular durante todo esse período. Mesmo com o Garro machucado, Coronado não conseguiu ser o camisa 10 que se imaginava. Para piorar, ele ganha 2 milhões de reais por mês, segundo maior salário do elenco, só atrás do Memphis Depay. E aí, só para bagunça ficar completa, Corinthians lhe deve cerca de 10 milhões de reais. São 8 milhões em luvas, prêmio pela assinatura do contrato, e mais 2 milhões de reais a Rafael Brandino, empresário do jogador, como parte de um pagamento de comissão. Diante desse cenário, o Coronado e o Brandino procuraram o Corinthians para tentar discutir a rescisão do contrato de forma amigável. Os caras não vão abrir mão de nenhum centavo do que já venceu, mas estariam dispostos a ficar sem receber a grana que o Corinthians ainda tem a pagar pelos próximos meses. Chegaram a dizer que Vasco e Santos têm a intenção de contratar o Coronado. Acho difícil que esse negócio aconteça, especialmente por causa das cifras. Nem Corinthians, não, melhor, nem Santos nem Vasco hoje tem capacidade para investir tanto dinheiro num único jogador. A maior lógica seria de o Coronado voltar para a Arábia Saudita, onde tem enorme cartaz. De qualquer forma, o bom para o torcedor do Corinthians é que essa negociação aconteça o mais breve possível, até porque o Coronado não entrega em campo e certamente economizaria, garantia um enorme alívio na folha salarial alvinegra. Eu fiz um levantamento de desde 2020 a 2025. O Corinthians tem cerca de 600 processos em andamento, tá? Nem todos falam sobre ex-atletas ou empresários ou ex-treinadores. Mas há vários e vários processos nesse levantamento que eu fiz de ex-jogadores. E por que eu fiz esse levantamento? Porque ontem o Jonathan Cafu, acredite se quiser, Jonathan Cafu cobrou do Corinthians 2,5 milhões de reais, referentes a parcelas de fundo de garantia, enquanto ele esteve no Corinthians entre 2020 e 2023, além de multas. É sacanagem, né? E teve contrato com o Corinthians por 37 meses. Sabe quantos jogos esse cara fez? Vocês sabem? Vamos lá. Quantos jogos o Jonathan Cafu fez? Ele tá cobrando 3 milhões e 700 mil. 3 jogos, Vinícius César. Thiago Souza, 3 jogos.
3 jogos. Fernando, é isso aí, 3 jogos. 3 partidas. O cara fez 3 jogos no Corinthians. 3 jogos. E tá cobrando 3,7 milhões. É praticamente 1 milhão por jogo. Mais de 1 milhão por jogo. Hoje ele tá no Botafogo de Ribeirão Preto. Parabéns, Duílio. Parabéns. Parabéns, André Sanches. Parabéns. Ai, ai, tem coisa que eu vou contar pra vocês, viu? Olha, aí eu fui atrás dos levantamentos de saber, né? Quanto que o Corinthians conseguiu de processo, né? Quanto que o Corinthians teve de processo dos outros caras. Aí eu fiz um levantamento. Vamos ao levantamento? Primeiro, em 2020, o Corinthians teve mais ou menos, quer ver? Deixa eu puxar aqui. Aqui. Em 2020, 61 milhões de reais mais ou menos em gastos envolvendo dívidas trabalhistas, dívidas de ex-jogadores, enfim. Em 2023, 22 milhões e 300 mil reais. 14 milhões de trabalhistas, 7,9 milhões de civil. Tá? Aí a gente vai às dívidas com os jogadores. Os jogadores que... Eu vou resumir para vocês isso daqui a pouco. Que entraram na justiça contra o Corinthians. Vamos lá. O Guilherme, em 2021, ganhou uma indenização de 2 milhões de reais. Guilherme, aquele jogador meia boca que hoje tá, acho que... Não sei se é no Azures do Paraná, enfim. Luigi, em 2021, que quase não jogou, 700 mil reais. Jusilei, vou nem falar do Jusilei. Dívida milionária e tudo mais, fora o valor gigante que o Corinthians teve que pagar. Maicon, Sornossa e Matheus Pereira, os agentes deles, cobravam mais ou menos, ganharam mais ou menos 3,1 milhões de reais. Giuliano, 2024, cobrou 1 milhão e 800 mil reais por direitos de imagem, lá em 2024. O Ramiro, meu xará, mas eu jogo muito mais, conseguiu uma condenação, 3,2 milhões de reais. Robson Bambu, olha lá, grande Robson Bambu, 1,7 milhão de reais. Matias Rojas conseguiu uma condenação na justiça de 40,4 milhões de reais. Isso ainda vai ser analisado, está sendo analisado pelo CAS, né? Que é a Corte Arbitral ali do Esporte, para definir se esses 40 milhões vão de fato acontecer. Jadson, em 2023, ganhou uma ação, aliás, entrou com uma ação para cerca de 11 milhões de reais. Camacho ganhou uma ação de 1,2 milhão de reais. Vitor Pereira mais a comissão dele cobram 3 milhões de reais, tá? De 2020 para 2025 é o que a gente sabe, mais ou menos, é o levantamento que eu fiz. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola, trazendo em primeira mão um giro de informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações e vamos iniciar o vídeo falando aí da reapresentação do Corinthians ontem, sabadão, dia 28 de junho,
no CT Joaquim Grava após 15 dias de férias coletiva para o Super Mundial de Clube. E havia a expectativa que o Memphis não iria reapresentar, ou pudesse reapresentar. E o jogador apareceu ao lado do diretor executivo Fabinho Soldado. Lembrando que na última sexta-feira o Corinthians pagou de direito de imagem para o jogador holandês em torno de 1.700.000 reais. Mas o Corinthians ainda deve ao atleta quase 5 milhões de reais referente à conquista do Paulistão que ocorreu dia 27 de março diante aí do seu maior rival Palmeiras, tirando o Corinthians de uma fila de quase 6 anos sem conquistar nada. Memphis, que tem contrato com o Corinthians até o meio do ano de 2026, e a informação é que o Besiktas da Turquia vai fazer uma proposta para o jogador na próxima janela que se abre dia 10 de julho. A multa para tirar Memphis do Corinthians são de 10 milhões de euros, ou seja, totalizando aí 64 milhões de reais. Porém, o Corinthians só tem 50% dos seus direitos econômicos. Então, se o Memphis fechar com qualquer time europeu, o Corinthians receberá 32 milhões de reais. No início da semana, o Memphis acabou acionando o Corinthians através de uma notificação extrajudicial, né, junto aos seus advogados, para receber essa grana. E aí, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, foi cobrar o Memphis Depay e ele disse o seguinte: não estava sabendo de nada. Olha, isso é um H do Memphis Depay, porque o advogado faz o que o cliente aciona o advogado e pede para fazer. Então, para mim, foi conversa mole, conversa fiada do Memphis Depay. E tem muita gente na rede social dizendo que o Memphis Depay está cavando sua saída do Corinthians, porque tem time do exterior aí interessado no jogador. E essa informação vazou e chegou até a torcida corintiana. Como o Memphis Depay, ele foi importante na conquista do Paulistão, ele foi importante também para o Corinthians não ser rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão 2024. E, infelizmente, ele não conseguiu performar diante nas competições internacionais, se tratando de pré-libertadores esse ano. O Memphis foi muito mal. E se tratando da Sul-Americana, que o Corinthians também foi desclassificado de forma vexatória, com tudo isso que o Memphis está expondo, ele será cobrado pela torcida corintiana quando ele não fizer um bom jogo. Até hoje, o Memphis é muito paparicado no Corinthians. Fez um contrato que gerou um prejuízo astronômico no Corinthians, se falando financeiramente. Pediu todas as mordomias possíveis, todas as regalias possíveis. Inclusive, o Memphis mora no Brasil, num hotel entre os 20 mais luxuosos do mundo. O Corinthians paga para o Memphis em torno aí de 279 mil reais para o Memphis morar. Inclusive ainda tem uma cozinheira particular no hotel. Isso aí gira em torno de 9 mil reais por mês. É muita mordomia para o Memphis Depay por pouca bola que tem jogado. Memphis não tem conseguido ajudar o clube no momento que tem precisado, que era na pré-libertadores para classificar para o grupo de Libertadores e também na Sul-Americana, porque esse tipo da Sul-Americana seria inédito, o Corinthians ainda não tem. Então o Memphis deixou muito a desejar, ganha muito dinheiro, a cada 15 participações em gol recebe aí em torno de 1,5 milhão. Tem aí da premiação do Paulistão
4 milhões e 700 para receber, sendo que a Federação Paulista pagou o Corinthians a 5 milhões. Então é muito dinheiro, é muita mordomia para pouco futebol. Mas eu gostaria de saber de você, torcedor corintiano, o que você acha do Memphis do Corinthians? Seria bom para o Memphis e o Corinthians o Memphis ir embora? Ou vocês acham que o Memphis deveria continuar no Corinthians? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui no vídeo o seu comentário, registre seu comentário, deixa o seu like também. Gente, falamos do Memphis, agora vamos mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar da informação que surgiu aí pelo Jorge Nicola, que o colombiano Juan Quintero está de saída do América de Cali. Ele é um meia de 32 anos e o América de Cali acha aí os seus gastos muito altos. Por isso o América de Cali está disposto aí a deixar o jogador sair, né? O jogador passou a seguir aí o Lucas Silvestre, que é filho do técnico Dorival Júnior, nas redes sociais. E isso já foi suficiente para a torcida corintiana imaginar que o jogador possa ser aí uma próxima negociação do Corinthians, uma possível próxima negociação do Corinthians, porque o Timão está no mercado tentando se reforçar, tentando montar um time mais forte para o segundo semestre. O Corinthians tem saído algum jogador, por exemplo, o último que deixou o Corinthians foi Igor Coronado. Ontem, a nova diretoria interina do Corinthians, na pessoa do presidente Osmar Stabile, acabou rescindindo com Igor Coronado de forma amigável. Lembrando que o Corinthians deve 10 milhões de euros para o jogador e o Corinthians acabou fazendo um parcelamento e o Igor Coronado não faz mais parte do elenco corintiano, não jogará com a camisa do Corinthians mais. E o atleta ainda não completou seu 7º jogo com a camisa do Corinthians. Então o Igor Coronado pode disputar um Brasileirão pelo qualquer time aqui da Série A, né? E até mesmo jogar contra o Corinthians. Então o Dorival Júnior quer reforço, precisa reforçar, né? E o Lucas Silvestre tem um papel muito importante dentro da comissão técnica, né? É um cara que tem uma voz muito ativa. A diretoria do Corinthians, né, acabou negando o interesse em Juan Quintero, colombiano de 32 anos, né? Eu, sinceramente, eu não traria. Porque é um jogador que já passou por vários clubes, né? E não se destacou, né? Não teve essa visibilidade toda. Para mim, seria um jogador que ia chegar para ganhar uma baita grana no Corinthians, assim como fez Igor Coronado, e não surtiu o efeito. Eu não traria, mas eu gostaria de saber da opinião de vocês. Vocês acham que Juan Quintero, se viesse para o Corinthians, seria aí um jogador para chegar, ser titular, fazer a diferença no Corinthians? Qual que é a opinião de vocês? Quero que vocês usem o espaço aqui no vídeo para registrar seu comentário, deixar seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição no canal. Não esqueça de ativar a notificação, porque todo dia saem informações novas do Corinthians e eu trarei para vocês tudo em primeira mão. Então fica ligadinho para vocês não perder nada. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.